Agora nós vamos fazer ondas com a prancha. O que acontece? Tem cabelos que a durabilidade é maior com a prancha e tem cabelos que a durabilidade ela é maior com o Babyliss. É muito da estrutura do fio e às vezes a gente quer um pouco mais de agilidade no salão, então a gente quer aquela coisa assim, preciso fazer várias escovas, a gente tem um pouco mais de agilidade com a prancha. Gente, eu utilizo essa aqui, tá velhinha, mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Ela é da Lizzy, olha aqui como ela já tá velhinha essa minha de tanto eu utilizar. Tô usando em 375. Claro que pra gente utilizar ela em 375, eu sempre tenho que utilizar protetor térmico antes. Então, eu vou passar, por mais que eu já tenha passado na escova, a prancha ela é mais quente. Então, eu vou passar um pouco de protetor térmico por todo ele. E diferente do Babyliss, que a laca eu vou passando mecha a mecha, agora a laca eu vou passar geral. Por quê? Se eu passar mecha a mecha, a laca vai trancar. E a minha prancha não vai torcer. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou virar a Mari. Aqui. Ó, foi feita uma escova lisa com o volume, como a gente já mostrou pra vocês. Agora, eu vou pegar a laca líquida e eu vou aplicar ela efeito bruma. Eu vou dividir esse cabelo e vou ir aplicando em camadas bem largas, ó. Só numas 3 divisões no máximo, para ela não trancar na hora de fazer a torção. Feito. Agora eu venho, posso até passar com a escova raquete. Eu acredito que ela é até melhor, ó. Ela dá uma leve trancadinha e eu já tiro esse efeito da laca, ó. Ó, ela dá uma leve trancada. E eu já solto. Se eu fizer mecha a mecha, ela vai trancar. Então, ele não vai conseguir ter esse resultado na hora de que eu preciso que ela deslize. Vou utilizar meus clipes de metal para dividir. Vou fazer ao meio. Gosto bastante de usar ao meio, né? Como eu já mostrei para vocês, a minha mão fica aqui embaixo com o dedo esperando. Pego a mechinha, ele já divide reto, jogo lá pra cima, clipes de metal. Mesma coisa pro outro lado, ó, a minha mão fica aqui, o meu dedo fica esperando, venho arrastando no couro cabeludo, isso não machuca a cliente, vem pra cá e meu clips e coloco de baixo pra cima, pra ele não se misturar. E agora, para a gente não fazer várias mechinhas de baixo até em cima, eu já vou dividindo aqui e já vamos fazendo a nossa torção. Mechas mais ou menos de uns 2 dedos de largura. A primeira eu sempre pego assim, ó, que dá uns 3 a 4 dedos. Por quê? Porque aqui embaixo o fio é mais fino, o cabelo é mais fininho. Então eu já pego ali essa mecha um pouquinho mais grossa. Agora eu vou dividir ao meio. Como sempre, este lado vai vir para cá porque eu quero ele aberto e esse vai para lá. Então, segurei essa mecha aqui, coloquei na diagonal e torci para lá e puxei reto para mim e soltei. Coloquei na diagonal, fechei, torci minha prancha 2 vezes, ó, a ponta tá pra lá, e trouxe na minha direção reto e soltei. Agora, mesma coisa pro lado de lá. Vou virar um pouquinho aqui, ó. Coloquei na diagonal, virei pra mim. Essa ponta, quando ela chegou lá, eu trago reto pra mim, ó. E soltei. Peguei essa mecha retinha, torci a minha prancha, ó, minha ponta voltou pra lá. Agora eu trago reto pra mim e soltei. Então esse vai ser o nosso movimento. Vamos para a próxima mecha. Já está com a laca, então eu não preciso
me preocupar. As mechas são um pouquinho mais largas. Mais ou menos, ó, para mim não pegar, como que eu faço? Ó, larguei tudo. Eu pego lá na ponta, porque a onda ela sempre vai estar mais curta. Então eu pego, ó, mais ou menos uns 2 dedos de largura. Dividi ao meio. Prancha, ó, virei pra lá e a ponta chegou lá, trago reto pra mim, ó, reto pra mim e soltei. Torço lá pra cabeça, ó, a ponta ficou pra lá, trago reto pra mim, ó. Agora pra cá, agora eu vou girar pra mim. Coloquei na diagonal, virei pra mim, a ponta voltou pra lá, trago reto. Coloquei na diagonal, torci pra mim, ó, a ponta chegou lá, vou trazer reto pra mim. E soltei. Próxima mechinha. Esse aqui, ele é rápido, ele é bem mais rápido de fazer do que com Babyliss. Se bem que hoje eu acho os dois o mesmo tempo. Quando a gente pega prática, os dois se tornam o mesmo tempo. Mas tem gente que gosta mais desse, tem gente que gosta mais do outro estilo. Dividi em 2. Torci lá pra cabeça e trouxe reto aqui pro meu peito, ó. Foi. E soltei, ó. Coloquei em diagonal, torci pra cabeça, chegou a ponta pro lado de lá, ó, trago aqui pro meu peito, ó. Pra mim. E soltou. Virar um pouquinho assim. Torci pra mim, a ponta chegou lá, trago reto pro meu peito, ó. Soltei. Coloquei na diagonal, torci pra mim, ó, trazendo pra mim e soltei. É incrível. Eu às vezes até pergunto para cliente, tu sabe se o teu cabelo dura mais com prancha ou dura mais com Babyliss? Parte de trás finalizada, agora nós vamos para a nossa lateral. A nossa lateral aqui, como a gente fez no Babyliss, vamos dividir em 2. Já está com laca, aqui vertical. Seguro essa mecha reta, entro com ele para baixo, torço para lá, ó, para a cabeça. Agora a ponta ficou virada para mim, ó.
Por quê? Porque eu quero um giro a mais. Coloquei, girei lá para a cabeça, ó. Agora a ponta ficou para mim e soltou. Quando a ponta volta para mim, significa que ele dá uma torção a mais. Ó, mechas na vertical. Ó, dei uma volta, mais a ponta ficou para mim e puxei. Então, é a volta e puxa reto, ó. Por quê? Porque eu quero essa lateral um pouco mais volumosa, ó. Girei, girei e vou fazer a ponta voltar para mim. A ponta voltou para mim, eu só puxo reto e solto. Pra essa lateral ficar um pouco mais volumosa quando eu for abrir. Mesma coisa do lado de cá. Vamos dividir em 2. Mechinha na vertical, não preciso aplicar a laca líquida, porque a gente já aplicou antes. Aponto para baixo e torço para mim, ó. E eu vou esperar essa ponta voltar para mim, ó. E aí, soltou. De novo. Ó, seguro a mecha inteira bem retinha, aponto para baixo e giro para mim, para minha direção. Ó, vou esperar ela dar 3 voltinhas e aí eu vou puxar. Se ela der uma leve trancadinha, eu seguro a mechinha lá para não puxar o cabelo da cliente. Aqui tem que dar 3 igual ao outro lado. Se o outro lado deu 3, este lado tem que dar 3, ó. Coloquei, cuidar a altura que vai começar a torção, igual do outro lado. Então, se eu comecei mais para baixo, eu vou mais para baixo. Se eu comecei mais para cima, eu vou mais para cima. Eu tenho que sempre cuidar, senão uma lateral fica mais alta, outra lateral o cacho fica mais baixo. Ó, voltou a ponta para mim, aí eu puxo. Não posso apertar. Para mim poder fazer essa volta, a primeira vez que vocês forem tentar, vocês vão dizer não tá girando. Por quê? Porque eu não posso apertar essa prancha. Eu tenho que deixar ela deslizar, eu tenho que deixar ela leve. Eu não posso apertar. Esse aqui é o efeito, ó, dela toda pronta. Se eu deixar, ela vai maquiar, ela vai finalizar, ela vai fazer algum outro atendimento. Se eu deixar ela esfriar nesse formato aqui, a durabilidade dele vai ser muito maior. Porque o quente modela e o frio fixa. Mas nós já vamos agora fazer a finalização desse cabelo. Como que a gente vai fazer? A franja eu vou fazer depois para poder encaixar na lateral. Cera líquida. E um pouquinho de spray de brilho. Venho aqui com o pente largo e vou passar todo ele, ó. Para acabamento nas pontas. Ai, tá um pouquinho. Posso passar mais um pouquinho de cera líquida e posso passar mais um pouquinho de spray de brilho. Quando eu quero que ele fique com um acabamento bem polido, bem um pouquinho mais, ó. De dar aquela quebrada no pescoço da cliente, quase, ó. Espera que agora eu vou ter que descer assim. Quando ela está assim, ó, eu aproveito para colocar um pouquinho de spray médio antes dela voltar.
E agora a gente vai fazer a finalização da nossa franja lá na frente. Agora a gente joga ele aqui pra frente. Aí eu posso soltar essa franja para ver esse acabamento. Antes de eu finalizar ela, eu gosto de organizar aqui, ó, esse acabamento para mim ver aonde que eu vou encaixar ela, ó. Ah, ela tá mais aberta, um efeito mais de onda. Aí eu sei aonde que eu posso encaixar aqui esse meu cabelão. Geralmente esse estilo a gente utiliza para fazer uma finalização até de mechas. Joga um pouquinho para trás. Isso, voltou. Ó, agora nós vamos pegar a nossa mechinha lateral da franja. Este lado eu quero que ela vire pra fora, então eu tenho que enrolar pra mim aqui, ó. Cuidado pra não marcar, bem leve. E enrolei pra mim, ó. Esse lado aqui eu quero que ele vá pra trás, então eu vou ficar de costa pra vocês. E eu vou enrolar ele lá pra trás, ó. Sempre cuidar para ela ficar na mesma altura lá e aqui das ondas. Passo um pouco de cera líquida. Posso pentear para trás e voltar esse cabelo aberto, ó. Posso passar até mais um pouquinho de cera líquida para fazer o acabamento. Spray médio, se for uma escova mais natural. Seguro ele aqui embaixo, ó, para dar um volume nessa franja. Levanto um pouquinho o rosto da cliente e coloco a mão na frente do rosto dela, ó. Aí não vai pro rosto da nossa cliente. Mesma coisa do lado de cá. Cera líquida. No que eu penteei para trás, deixo a minha mão aqui embaixo, ó, e puxo lá na frente, ó. Eu puxo e deixo minha mão embaixo, ó. Aí ele faz uma sustentação para a franja não cair. É isso aqui que dá essa voltinha. Se eu tirar minha mão de baixo, ele cai. Fecha os olhos. Vou pentear aqui um pouquinho para fazer esse acabamento. Gosto sempre de alinhar para ficar igual, ó. Um pouquinho de cera líquida aqui na parte interna, quando ela tá com muito frizz. Eu gosto de passar um pouquinho de cera líquida aqui, para ela ficar com o mesmo acabamento dos dois lados. E aí levanto de novo lá, ó. Josi, baixou, já dá aquele medo. Não se preocupa, ó. Spray, porque enquanto a gente não fixou 100%, a gente pode ficar mexendo. Agora aqui, coloco na frente do rosto dela. E finalizado essas ondas no efeito com a prancha. Agora a gente quer fazer uma finalização de mecha.
usando Beach Waves, essa cliente não quer ficar com ele duro, quer que ele ficar bem natural. O que a gente vai fazer? Ela volta com ele para trás, vou girar ela de ladinho aqui para vocês, assim. Voltou com ele para trás, cera líquida. Isso para quem quer fazer uma finalização de mecha, de cor, fica incrível. Spray de brilho, que é este aqui. Por quê? Quando a gente finaliza a cor, a gente tem que mostrar ele mais polido, mais brilhoso. Aí você pode trabalhar, pode voltar um pouquinho para trás. Umas fotos, vira para o lado assim, ó. Umas fotos com esse cabelo, por exemplo, assim, para fazer uma finalização de cor, mostrar a cor desse cabelo, o movimento. Você consegue fazer esse trabalhado aqui. E para cliente, pode voltar para frente, que ela não quer uma finalização, ela quer um efeito mais natural, você finaliza com ele bem despojado, que a Mari também adora esse efeito, que pode mexer, que pode jogar, que ele fica super, hiper natural do dia a dia de salão, de casa, se ela quer fazer umas ondas e sair, passear só num jantar, mas ela não quer algo muito estruturado. Então ela pode trabalhar ele jogando para diversos lados e deixando ele um efeito mais natural de finalização com Beach Waves.